Está no ar o programa Polícia é Notícia, direto da Central de Notícias do Radar Vale do Mucuri. Muito bem, meus amigos, está no ar o programa Polícia é Notícia, um resumo das ocorrências policiais da semana de Nanuque região, hoje, 14 de setembro do ano de 2024. Muito bem, meus amigos, vamos aqui abordar a nossa primeira ocorrência policial. Este fato ocorreu no bairro 7 de setembro. O pelotão tático móvel deu um pulão no indivíduo que estava praticando tráfico ilícito de drogas naquela região. De acordo com informações da Polícia Militar, o pelotão tático móvel recebeu informação de que o indivíduo estava praticando tráfico ilícito de drogas em um lote baldio, próximo à rua Camilo Said. De posse das informações, os militares realizaram campana no local, logrando êxito na visualização desse indivíduo, que na chegada dos usuários, ele ia ter um local de mata e pegava dentro de uma bolsa de cor azul algumas substâncias aparentemente ser ilícitas. Mediante fundada suspeita, os militares realizaram incursão no local. Ao perceber a presença da polícia, o indivíduo evadiu-se em meio ao mato, não sendo possível a sua prisão naquele momento. Durante o rastreamento naquela localidade da fuga do indivíduo, os militares apreenderam vasta quantidade de drogas dentro de uma bolsa de cor azul. Contudo, a polícia militar não dá mole para vagabundo. Realizaram intenso rastreamento até encontrar esse indivíduo caminhando tranquilamente ali na rua Camilo Said, no bairro 7 de setembro. Aí teve um pulão no malandro. Pegaram o cara, deram a geral nele, encontraram uma quantia de R$125 no bolso. E apreendeu também um aparelho celular sem nota fiscal, de origem ilícita. O indivíduo foi encaminhado juntamente com os materiais apreendidos até a delegacia de polícia civil, onde a autoridade competente, que é o delegado de polícia civil, autuou em flagrante delito com espécie na lei 11.343, que é o tráfico de drogas. E este foi encaminhado para a custódia da Polícia Penal de Nanuque. Muito bem, vamos passar para o nosso próximo caso. Na última quarta e quinta-feira, 11 e 12 de setembro, foi realizada a audiência de instrução e julgamento do indivíduo Alípio Dias Jardim, de 53 anos, preso na data de 3 de abril de 2024, sob acusação de associação criminosa, tráfico de pessoas e aliciação de menores para fins de prostituição e tráfico de drogas na cidade de Nanuque. Para vocês entenderem, no dia 3 de abril de 2024, a Polícia Civil de Nanuque cumpriu 3 mandados de prisão em desfavor de 2 homens, um de 40, um de 53 e uma mulher. Após minuciosa investigação, a Polícia Civil chegou à conclusão que este grupo criminoso atuava há muito tempo na cidade de Nanuque e foi expedido esses mandados de prisão pela Justiça, ao qual foram cumpridos na data de 3 de abril de 2024. Desde então, esse indivíduo encontra-se no cárcere, aguardando decisão judicial. O competentíssimo advogado criminalista Dr. Hélio Ferreira conversou com a nossa equipe na data de ontem, sexta-feira, 13 de setembro de 2024, explicou com riqueza de detalhes como foi a atuação da defesa para tentar comprovar que este indivíduo, que é um dos integrantes dessa suposta organização criminosa, não está envolvido nos fatos. Veja a entrevista. Com relação à situação do meu constituinte Alípio, esse processo ele está preso desde 3 de abril deste ano. Teve a instrução que iniciou dia 12 e 13, a instrução da audiência de julgamento. Dia 12 foi ouvida as testemunhas da acusação, com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. E dia 13, hoje, foi ouvida as testemunhas da defesa e, no final, interrogaram os réus, que é o senhor Alípio, a Renata e o Weber. Aí, mediante todo esse quadro, findou-se o processo nessa data. Agora vai para o Ministério Público para ofertar a acusação em forma de memorial, prazo de 5 dias, depois com o mesmo prazo para a defesa fazer as alegações finais. Aí mais 10 dias para que o meritíssimo juiz dê a sentença, condenatória ou absolutória. Nesse caso específico, vou falar do meu cliente, do Alípio. O que eu vejo nesse processo, com todo o respeito que eu tenho pela Polícia Civil, pelas instituições constituídas, não passa de fofoca, de fuxico, porque nós não temos uma prova cristalina, aquela prova que pode falar, está aqui.
para um decreto condenatório com relação ao Alípio. Por que eu estou dizendo isso, meu caro repórter? Primeiro, houve um princípio no boato de que o Alípio teria, nessa data de 29 de janeiro deste ano, ter dirigido até a cidade de Lagedão, que fica na Bahia, e trazido essa menor para trabalhar numa determinada residência aqui em Teófilo Otoni, em Nanuque, a cidade de Nanuque. E essa menor veio a desaparecer. Aí houve denúncia no Conselho Tutelar de Lagedão, bem como no Conselho Tutelar de Teófilo Otoni e na Polícia Civil. Nas investigações, o competente Dr. Lucas, que eu admiro muito, um delegado honesto, correto, representou pela preventiva do meu cliente, baseado de que neste dia 29, quem teria transportado a menor, reserva que não dizer o nome, por se tratar de menor, foi o meu cliente ali. Só que durante a apuração do inquérito policial ficou constatado de que quem transportou essa menor foi um taxista de nome Chicão. Quer dizer, não tem nada a ver com o meu cliente. O meu cliente, ouvido hoje nessa tarde, ele nega qualquer participação. Ele até nega que teve um contato apenas com essa menina, que foi numa festa religiosa que teve lá no Lagedão, mas não passou disso. Aí criaram toda essa situação e o meu cliente está preso. Apesar de ter feito um pedido de revogação de prisão que foi negado, fiz o HC no TJ de Minas, também foi negado. Estou aguardando um julgamento em Brasília, no STJ, que eu também fui até a instância superior em Brasília, para tentar restituir a liberdade do meu cliente. A única coisa que tem lá é uma quebra desse sigilo telefônico que fala que o Alípio teria trazido a menina de Lagedão até essa comarca. Só que isso já está provado de que não foi o Alípio que foi o autor desse transporte, e sim um taxista vulgo Chicão. E outra coisa importante é que eles falam que durante as investigações, receberam informações de que essa menina possa estar até em Belo Horizonte. Em qual situação, só Deus sabe. Eu até faço um apelo aqui através do radar para que alguém souber do paradeiro dessa moça, que faça contato com as autoridades competentes, porque ontem na audiência de instrução e julgamento foi ouvida a mãe dessa menor e ela está sofrendo muito. E eu, como pai, eu tenho filhos menores também, a gente tem a dimensão do sofrimento dessa pessoa, mas não é porque a mãe, a família está sofrendo que deve condenar inocentes. Eu acho que faltou melhor investigação. Olha outra aberração que consta do inquérito policial. Eu questionei isso ontem a policial que foi ouvida. Tem uma Renata que está presa e tem uma outra Renata que está solta. Essa Renata que está solta é uma cidadã que frequenta um local de lanche, eu não conheço bem Nanuque, chamado Altas Horas. E essa Renata chegou a fazer um pagamento para Alípio referente a uma corrida. E eles estão falando que essa Renata que frequenta Altas Horas é a Renata que está presa. Não tem hora para você ver como a investigação, em determinado momento do inquérito, ficou um pouco perdida. Eu até questionei a policial Nayara, posso citar o nome dela aqui, a Nayara, ela falou que para a investigação, para eles policiais, essa pessoa é a mesma, e não é a mesma. Eu desafio qualquer autoridade competente a provar que essa Renata do Pix de R$50 é a Renata que está presa. Se for, pode condenar meu cliente, porque não é a mesma pessoa. O que faltou? Faltou uma investigação mais aprofundada. Em relação ao seu cliente, qual a ligação que ele tem com outros réus, com os outros presos na época? Nenhuma. Ele, como motorista de táxi, ele transporta, ele faz frete, ele faz carrego para qualquer pessoa que o procurar. O que está claro no processo é que ele apenas fez 2 transportes para a Renata. Nada mais do que isso. Transporte lícito que ela fez e pagou a passagem. Em relação ao outro, ele nunca transportou. Então está bem tranquilo. Então ele não tem
qualquer participação nessa denúncia de favorecimento à prostituição, e aliciamento de menor para a prostituição, ou favorecimento para a prostituição. Isso está claro, mas está muito claro que o meu cliente, ele é inocente. O processo ainda traz outras denúncias em relação a tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas isso não respinga em relação à pessoa do Alípio. Em relação a essa menor que está desaparecida, né, e gerou toda essa investigação, o senhor comentou que há evidências que ela esteja na cidade de Belo Horizonte. Como foi que o senhor chegou a essa informação? O próprio bojo processual, inclusive na instrução do processo, teve 2 ou 3 testemunhas que falou, que noticiou, está nos autos, que teve conhecimento de que essa menina teria ido para Belo Horizonte. Se é verdade ou não, eu não posso afirmar, mas tem sim esse boato de que ela está na cidade de Belo Horizonte. Esse apelo que eu acabei de fazer no radar, de quem souber desse paradeiro, que traz essa informação para as autoridades competentes, porque tem um momento que sofre muito e tem pelo menos um inocente preso, que é o Alípio. Ele não tem nada a ver com a história. Não estou dizendo que os outros são culpados. Eu não sou advogado dos outros, eu não posso falar em relação à participação ou não, mas com relação ao meu constituído Alípio, ele é inocente. Nós não temos uma prova concreta, aquela prova que o Ministério Público ou quem vai julgar, o doutor juiz, falar é essa aqui e condenar. Nós não temos isso. Nem indícios de que ele tem culpa no cartório existe no bojo probatório desse processo. Muito bem, vamos passar para a próxima ocorrência aí na cidade de Nanuque. Pelotão tático móvel apreende vasta quantidade de drogas no bairro Santa Helena. De novo, bairro Santa Helena, de novo. Constantemente o pelotão tático móvel realiza incursão no bairro Santa Helena e apreende grande quantidade de drogas. Não sei o que está acontecendo nesse bairro, mas constantemente a polícia militar apreende drogas neste local. Em relação a este fato, na última segunda-feira, 9 de setembro de 2024, durante patrulhamento de rotina visando o controle da criminalidade violenta na cidade de Nanuque, o pelotão tático móvel recebeu informações que o indivíduo utilizava uma casa e um lote para poder praticar o tráfico de drogas naquela região. E por essas informações, equipes do pelotão tático móvel e viaturas do turno realizaram a incursão do local, logrando êxito na apreensão de vasta quantidade de drogas. Naquela oportunidade foram apreendidos 26 pedras de substância semelhante a crack, 17 buchas de substância semelhante a maconha, um tablete de substância semelhante a maconha, 11 pinos com substância semelhante a cocaína, um revólver calibre .38 municiado, um revólver calibre 32 com numeração suprimida, aquela famosa numeração raspada, e quase R$6.000 em espécies, R$5.999. Foi um prejuízo grande aí para o tráfico de drogas. Ponto para a justiça. Bairro Santa Helena é um bairro lindo, ruas todas urbanizadas, né? Gente trabalhadora, mas infelizmente meliantes utilizam aquela localidade para poder praticar o tráfico ilícito de drogas e outros crimes. Infelizmente não é só o bairro Santa Helena, nós não vamos meter o pau no bairro Santa Helena, porque não é só o bairro Santa Helena que sofre com esta criminalidade. Tem também o bairro Vila Nova, tem também o bairro Laticínio, Zaru, enfim. Nanuque, por ser uma cidade de divisa com o litoral, o tráfico de drogas atua muito nessa região. Então, só que a polícia está de olho, tanto as polícias civil, militar, apoio da polícia penal, polícia federal. O pessoal está de olho aí, trabalhando diuturnamente para combater esse tráfico ilícito de drogas na nossa região. Muito bem, gente, na última quarta-feira, 11 de setembro de 2024, o vagabundo pulou cedo da cama. Teve toque-toque na porta da casa de vagabundos adoidada aí na última quarta-feira. Foi uma grande operação realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar de Nanuque, visando o combate ao roubo a residências na cidade de Nanuque. Sendo assim, na última quarta-feira, 11 de setembro, foi realizada uma operação conjunta com apoio do helicóptero da Polícia Militar, que sobrevoou a cidade. 6 indivíduos suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia civil e foi apreendido vasta quantidade de materiais de origem duvidosa. Durante a operação, a polícia chegou da casa desses indivíduos de manhãzinha, a partir das 6 horas da manhã, né, tirando eles da cama, né, isso é muito bom. Vagabundo passa quase a noite toda acordado roubando os outros, né,
e vai dormir quase no amanhecer. Quando eles pensaram em dormir, a polícia chegou, pulou na casa deles e pegou muito material de origem duvidosa, sem nota fiscal, foram levados para a delegacia para averiguação. Os que foram encontrados na residência foram algemados e conduzidos para poder averiguar. Aí o pessoal pergunta, ficou alguém preso naquele momento? Ficou não. Infelizmente nenhum deles foram autuados em flagrante. Por quê? Porque os mandados foram específicos para busca e apreensão, não de prisão. Ao encontrarem os materiais sem nota fiscal na casa desses indivíduos, eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil apenas para averiguação. Posteriormente, a delegacia de furtos e roubos da cidade de Nanuque irá averiguar caso a caso se realmente houver indícios de que aqueles materiais arrecadados na operação são mesmo de origem ilícita, roubados. Aí a Polícia Civil irá representar pela prisão desses meliantes, né, que deve ocorrer nos próximos dias ou até mesmo 1 mês, 2 meses. Isso depende do prazo que o delegado responsável pelo inquérito deve requerer. Mas até então, esses indivíduos foram liberados provisoriamente até que a Polícia Civil faça uma catalogação desse material apreendido. Sendo assim, se houver realmente indícios que esses materiais apreendidos nesta operação são de origem ilícita, o delegado de polícia irá representar pela prisão desses meliantes. Muito bem, vamos passar para o nosso próximo caso aqui. Justiça Criminal de Nanuque condena 4 homens a uma pena total de 91 anos de prisão. A primeira reunião do Tribunal do Júri aqui na cidade de Nanuque ocorreu no dia 27 de agosto de 2024. O caso apreciado na época foi um homicídio ocorrido no bairro Reta, onde 2 indivíduos, denominados Edson Silva de Souza e César Luiz de Almeida, ceifaram a vida do indivíduo Paulino José da Rocha, lá no bairro Reta. Após minuciosa investigação, a Polícia Civil representou pela prisão desses indivíduos que, nesta data, dia 27 de agosto de 2024, foram julgados e condenados. Edson Silva de Souza foi condenado a 27 anos de prisão com regime inicial fechado. E César Luiz de Almeida a uma pena total de 12 anos de prisão. A Justiça chegou a esse denominador de condenação pela seguinte forma: após analisar minuciosamente o perfil criminológico de cada um, eles entenderam que o Edson é reincidente e tem a conduta voltada para a criminalidade violenta. Analisou toda a ficha criminal dele e decidiu pela condenação maior, visto que ele era considerado o chefe de tráfico de drogas naquela região. Quanto ao César Luiz de Almeida, a Justiça considerou que ele tinha, na época dos fatos, a menoridade relativa, era menor de 21 anos. E também não constava na sua ficha prisões, então ele era considerado réu primário. Assim, teve uma condenação menor, no patamar de 12 anos, que o crime praticado, de acordo com a lei, com o Código Penal, é de 12 a 30 anos. Então ele teve a condenação mínima, 12 anos de prisão. Até então os dois irão cumprir a pena em regime fechado. A próxima condenação ocorreu no dia 30 de agosto de 2024. O caso apreciado dessa vez foi em relação ao réu Iago Marley Souza Nunes. O caso do Iago é o seguinte: na data de 11 de setembro de 2022, 3 indivíduos pularam um muro à rua Marquês de Tamandaré, no bairro Vila Esperança, em Nanuque, e ceifaram a vida do indivíduo Eric Sena Coelho dentro da sua casa. Eles invadiram a casa desse meliante e surpreenderam ele dentro do banheiro tomando banho e efetuaram diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm. As munições, as balas, transpassaram a madeira da porta, vindo atingi-lo. Ele morreu no local. De imediato, a polícia militar realizou diligências e conseguiu prender um dos autores que estava dirigindo o veículo Onix cor branca. Contudo, após o desenrolar do processo, esse indivíduo, o motorista do Onix, foi absolvido, visto que a Justiça considerou que ele foi coagido a praticar o crime.
Ele foi ameaçado para dirigir e levar esses indivíduos até a cena do crime, então ele foi absolvido. Aos demais, o Iago Marley foi condenado a 24 anos de prisão, né, com regime inicial fechado. Além do Iago Marley, outros 4 indivíduos foram condenados e um absolvido, né, conforme mencionei anteriormente, né, na seguinte dinâmica. Iago Marley Souza Nunes foi condenado a 24 anos de prisão. Tarcísio de Almeida Guizardi foi condenado a 21 anos de prisão. Adenilson Ferreira da Silva Júnior, vulgo Junão, foi condenado a 18 anos de prisão. E Luan Ferreira Castilho foi condenado a 24 anos de prisão. Mas enfim, 5 indivíduos na tranca, né? Estão presos, né, pagando por esse homicídio ocorrido de forma bárbara no bairro Vila Esperança na data de 11 de setembro de 2022. Todas condenações altas. Aqui na justiça de Nanuque, o crime não impera. Se vier, entra no martelo da justiça e a condenação é altíssima. Depois vai ficar chorando aí. Se cometer um crime, pode ter certeza, a polícia vai investigar, vai levar o caso para a justiça e a condenação é certa. E não é condenação fraca não, a condenação aqui na comarca de Nanuque é de acordo com o crime praticado, levando em consideração o direito à ampla defesa contraditória, obviamente, né, que é previsto em lei, mas contudo, a justiça eleva a pena de acordo com a conduta do indivíduo. Então, pelo que a gente tem percebido aqui, só condenações altíssimas, isso merecido. Parabéns à justiça de Nanuque. A outra condenação, para findar as condenações da justiça, ocorreu no dia 11 de setembro de 2024. O indivíduo David Sabino Rocha, vulgo Paulistinha, ressalte-se, indivíduo perigosíssimo, atuante na região do bairro Laticínio. O crime praticado pelo David foi no distrito de Vila Gabriel Passos, na data de 27 de dezembro de 2020. Na época dos fatos, ele matou o indivíduo Matheus Soares Guarani. Segundo as investigações da Polícia Civil, esse Matheus estava traficando ali no distrito de Vila Gabriel Passos, e ele pegava essa droga com a organização criminosa denominada Tudo 2, ao qual o David Sabino pertencia. Contudo, esse Matheus, isso aí, gente, de acordo com as investigações, né, de acordo com o que foi repassado pela polícia, né? Contudo, esse Matheus pegou uma certa quantidade de drogas e não repassou o dinheiro da venda dessas drogas à facção. Sendo assim, o pessoal, os integrantes dessa facção criminosa, determinou a morte desse indivíduo e enviou o David Sabino Rocha, o Paulistinha sanguinário, para poder ceifar com a vida desse indivíduo. Chegando lá, o David se escondeu em uma região, esperou a melhor oportunidade e por volta das 18 horas e pouco, 18h40 mais ou menos, adentrou na residência desse indivíduo, efetuou diversas disparos de arma de fogo e matou esse indivíduo, né, dentro da sua casa. Conseguiu evadir-se, contudo, após minuciosa investigação, a Polícia Civil conseguiu prendê-lo, né, e levou a julgamento e agora tomou uma sentença de 28 anos de prisão. Um cara novo, 24 anos, 26 anos, se não me engano, vai marchar aí um tempo atrás das grades, dando despesa para o Estado também. Muito bem, vamos encerrar nosso programa aqui com a nossa última ocorrência. Na última segunda-feira, 9 de setembro de 2024, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Nova Lima, no bairro Laticínio, para atender uma ocorrência de acidente de bicicleta. De acordo com informações recebidas pelos militares, o indivíduo caiu com a bicicleta, vindo a falecer no local. Ao chegarem no local, os militares tentaram contato com alguma testemunha, contudo eles não sabiam nada sobre a vítima. Horas depois apareceu uma familiar e identificou o indivíduo pelo nome de Lenildo José da Silva, de 44 anos. De acordo com a testemunha, que seria enteada da vítima, ela informou que o Lenildo havia chegado do Rio de Janeiro há pouco mais de 2 semanas. Saiu de bicicleta e foi para a região do bairro Laticínio. E possivelmente a queda foi originada devido a ele ter consumido bebida alcoólica. Infelizmente, o Lenildo faleceu no local devido ao impacto da queda. Os paramédicos estiveram no local e constataram o óbito. A vítima foi removida para a funerária de Nanuque, onde os procedimentos foram realizados, né? Mas aí uma vítima
de bicicleta. Na NUC já teve umas 3 vítimas de bicicleta. É um veículo de tração humana, mas perigosíssimo. Se a camarada vacilar, acaba morrendo mesmo. Principalmente ali na Avenida Santos Dumont, que está com asfalto novo. Se a pessoa abusar da velocidade, eu já tive a oportunidade de descer de veículo aí, e um camarada de bicicleta passou por mim. Eu já estava na velocidade de 80, 70, 80 por hora. Um veículo, o cara passou com mais de 100 por mim. É uma velocidade altíssima. E o veículo de tração humana, que é a bicicleta, né, é muito frágil. A qualquer momento pode estourar uma peça, né, o cara perder o freio, e o camarada sem capacete, sem nenhum equipamento de proteção, acaba sofrendo um acidente trágico. Vamos tomar cuidado aí ao andar de bicicleta. Muito bem, gente, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir aos senhores para poder se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos precisando de mais inscritos aí, estamos com mais de 700 inscritos, né? Muitas visualizações, mas eu considero que ainda são poucos inscritos. Então, se inscrever no nosso canal, siga a nossa página no Instagram e curta a nossa página também no Facebook. Aos empresários de Nanuque, gostaria de mandar um convite especial, né? Se vocês quiserem participar do nosso programa, veicular seu produto, seu serviço no nosso programa, que é de grande audiência, faça-nos contato através do nosso WhatsApp, número 33998242648. Vou deixar o número aí embaixo para vocês aí. Faça-nos contato, pergunte-nos como, né? A gente vai fazer uma parceria bacana aí. O valor é irrisório, gente. É um valor pequenininho, né, só para poder ajudar na manutenção do programa. E vamos fazer a chamada aqui durante o decorrer do nosso programa do seu produto ou serviço. Quem não é visto não é lembrado, né? Vocês têm visto aí que o nosso trabalho é um trabalho sério, né? Um trabalho incisivo em cima das ocorrências policiais, que dá bastante audiência, né? Estamos precisando de apoio dos comerciantes, né, dos empresários da nossa comarca ou de comarcas de fora que queiram utilizar a nossa marca, o nosso site, o nosso programa para poder expor seu produto, né? Estamos presentes aí em mais de 26 países, né? Grande visualização. Então, graças a Deus, estamos bem ranqueados aí. Se vocês puderem colaborar, né, trazer seus produtos para que nós possamos divulgar, será muito bom. Um ajuda o outro, né? E vamos trabalhando aí pelo crescimento do nosso país, levando até vocês notícias de primeira qualidade de Nanuque e região. Um abraço a todos aí. Semana que vem estaremos de volta aí apresentando aí o resumo das ocorrências policiais dentro do nosso programa Polícia Notícias.